E aí pessoal, beleza? Rogério aqui de novo. Lembrando que hoje é dia 21 de abril de 2025, são 3 horas e 29, horário de Brasília. E eu vou falar pra vocês aqui, é uma resposta a um comentário de uma das coisas que eu tinha postado aqui alguns dias atrás. Num vídeo aqui do canal, deixa eu ver o nome do canal aqui. Espectro Racional. O nome do vídeo é A Grande Epidemia das Minas de Job. Elas estão sem freio. Bom, independente ou não, é um comentário que eu fiz aqui para esse canal, né? E eu vou comentar a resposta que eu dei pro cara que veio comentar uma coisa aqui que eu acho que é bastante importante para você que é homem, começar a prestar atenção. O que é prostituição na sua vida, o que é o sexo na sua vida e como que isso está sendo ruim ou até vezes mal aproveitado na sua vida de uma forma que vai te deixar ainda mais pobre. Tem gente que fala que filhos dão trabalho, filhos são caros, mas presta atenção no que eu vou falar para você. Eu sou um cara que tem foco em família, não tenho foco em prazer. Porque prazer, sabe o que realmente é prazer? É algo que é momentâneo. Quem vive de momentos provavelmente não vai concordar com as coisas que eu estou falando. Então nem adianta você tentar assistir esse vídeo aqui, a não ser que você queira mudar de opinião, entendeu? Então aqui é a opinião de quem é mais centralizado em formação de família e menos Estado, entendeu? Por assim dizer. Então tem gente que se diz até pessoas que são preocupadas em ter menos Estado, né? São libertários, mas vivem uma vida, né, praticamente de marginalização ou buscando marginalização de alguma forma, entendeu? E eu digo para vocês que, para mim, na minha opinião, a prostituição é a marginalização da mulher, o tratamento dela como se fosse um objeto, beleza? Então, o comentário foi o seguinte, né? Eu disse lá que a prostituição ela deve ser marginalizada, sim. Eu me casaria com uma mulher que já foi atendente de balcão, não sou, mas nunca que já foi uma prostituta. Lamento, mas se a profissão não serve para uma mulher casada, não serve também para uma mulher que ainda é solteira. O que eu quero dizer com isso? Se você por acaso casasse com uma mulher e por falta de dinheiro você concordasse com ela que ela pode se prostituir, significa então que você não tem valores familiares. Pô, se sua mulher pode ficar com outro homem por dinheiro, que valor ela tem? Ela é um objeto sexual para você, ela só é uma fonte de renda para você. Então você está explorando sua mulher para poder conseguir ganhar dinheiro, não ter que você ser a pessoa que vai ganhar esse dinheiro. Tudo bem que a gente vive igual escravo, né? Somos parte de um sistema que somos considerados abaixo do povo, entendeu? Somos escravos, a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar os impostos, a gente tem que sustentar pessoas que a gente não somos os pais delas, né? Sejam porque essas pessoas só fazem parte do governo ou porque são dependentes de programas sociais aí, que nem Bolsa Família e outras coisas, ou qualquer tipo de pessoa envolvida nesse meio. Mas, de certa forma, a gente não é obrigado a ter que aceitar isso de forma calada e nem ficar se manifestando, nem se juntando em grupos para poder achar que isso vai resolver o nosso problema. Eu acho que cada pessoa tem que buscar a sua solução própria de vida, entendeu? A sua filosofia de vida e viver de acordo com o que você quer viver. Então eu penso o seguinte, qual vida vai me dar mais tempo e qual vida vai me gerar mais riquezas, entendeu? Eu sei que o caminho da prostituição, o homem que procura prostituta, não vai conseguir chegar muito longe, entendeu? Porque, afinal de contas, a prostituição ela é envolvida com vários tipos de marginalizações, então desde estelionato, extorsão, sequestro relâmpago e outras coisas aí, então por que eu vou me envolver? Fora que, dependendo do caso, uma mulher pode tentar te agredir ou até mesmo forçar mentalmente você a agredir ela, né, que a gente chama isso de violência psicológica, que elas fazem com você, até você agredir ela e passar de homem que estaria correto consumindo o trabalho dela para um homem que está incorreto e o próprio Estado, a justiça, a polícia, eles iriam te julgar como pessoa errada. A própria cultura brasileira hoje, ela julga que o homem que bate numa mulher já é errado. Eu discordo parcialmente. Eu acho que se o homem é casado com uma mulher, ele tem direito, sim, de colocar sua mulher na linha. Algumas tentativas aí até que, pelo menos, ele entenda, essa mulher não serve para ser mãe dos meus filhos. Então, para não chegar nessa situação, eu prefiro nem casar, prefiro nem me relacionar e nem procuro sexo, entendeu? Eu acho que hoje existe um nome para isso chamado incel, né? O cara que prefere ficar em celibato. E para mim, eu tô de acordo, entendeu? Faz parte da minha convicção. Não preciso de sexo na minha vida, eu aprendi isso, entendeu? Eu entendi isso e pretendo até mostrar a filosofia de vida para outras pessoas. O que eu estou economizando com isso é realmente espetacular, entendeu? Eu tenho investido em algumas coisas aí, que nem criptomoedas, e são
É um capital, né, que poderia estar sendo usado para outra forma, mas, graças a Deus, aprendi um pouco mais sobre esse conceito do Red Pill, entendi que o Red Pill tem algumas coisas que eu posso aplicar na minha vida, assim como no Incel, né, e várias outras coisas. Então, você aprender um pouco de cada coisa faz com que você sobreviva o máximo de tempo possível e com a riqueza maior possível que você consiga na sua vida, como é a minha forma de pensar. Eu acho que filhos é interessante? Sim, eu gostaria de ter filhos, sim. Só que eu já sou um homem que já está com 37 anos, então para mim ter filhos hoje em dia, eu preciso de uma parceira adequada. Eu teria que ser mãe dos meus filhos. Então, pensando nisso, eu vi a resposta aqui do Johnny, o libertário. É um cara aleatório, provavelmente deve ser do Estado. Quando o cara não usa foto, é porque normalmente ele é servidor público e tem medo da exposição que possa vir vazar. Então, né, a gente já sabe mais ou menos que tipo de pessoa é essa. E o cara diz, pensa o contrário, sabendo que namoradas são uma versão de garota de programa, então que normalize logo essa merda. Não vou namorar mais e casar mais, então vou de GP. A GP civis são chave de cadeia total. Cara, eu discordo totalmente, até porque eu acredito que o que esse cara tá procurando é sexo fácil e prazer. Não está procurando riqueza e também não estaria procurando formação de família e nem mesmo uma vida prolongada, entendeu? A gente sabe que a gente pode pegar doenças, ser morto e ser acusado de crimes que não cometemos, ser colocado em situações aí que a gente não quer passar. Então, beleza, se ele quer seguir esse caminho, ele quer seguir o caminho da vida curta, o caminho do prazer momentâneo, essas coisas, então não tem muito o que eu dizer pra ele a respeito disso. Mas a minha resposta é a seguinte, Johnny o libertário, aí problema é seu. Você está escolhendo o caminho do sexo, está procurando apenas prazer na sua vida. Então, pra quem concorda com ele, lamento, mas é sua vida, faça o que quiser. Alguns argumentos, na minha opinião, né, vai deixar esse cara um pouco assim, a pensar se realmente é o caminho que ele gostaria de seguir, entendeu? Eu não sou cristão, não sou evangélico, não sigo nenhum tipo de doutrina religiosa, muito menos satanista, ou umbandista, ou fascista, eu simplesmente sigo minha sobrevivência. O que serve pra mim é isso. Eu respeito as pessoas, eu não vou usar de violência contra pessoas que não estão fazendo mal pra mim, entendeu? Eu acredito que quando uma pessoa age de forma maldosa contra mim, eu sou obrigado a usar a violência. Isso é um gatilho que todo mundo, todo homem, toda mulher tem, entendeu? Ninguém vai ficar gritando na minha cabeça, na minha frente, enchendo meu saco, sem que eu mande aquela pessoa para aquele lugar. Ou se essa pessoa vir encher tanto meu saco e não se distanciar de mim, eu sou obrigado a usar de violência para poder afastar essa pessoa. Mas uma violência moderada, de acordo com o que a pessoa está planejando fazer comigo. Se a pessoa tentar contra a minha vida, obviamente eu tentarei ou até executarei a vida dela. Eu não tenho medo disso. Se for pra cadeia porque matei alguém que estava me enchendo o saco e estava com uma arma ou com uma faca tentando me assassinar, eu estou simplesmente agindo da forma como qualquer pessoa deveria agir, qualquer animal na natureza deveria agir. Você tem que proteger a sua vida, é a coisa mais valiosa que você tem, entendeu? E óbvio, se você tem seus filhos, você tem sua esposa, você tem que fazer o mesmo por elas, por essa família, entendeu? Tá certo que muitas mulheres não vão morrer por você, nem seus filhos. Mas a ideia é que o seu DNA, os seus filhos, prolonguem a vida deles para que eles possam prolongar a vida dos filhos deles. Então é dever do pai sim morrer pela sua família. Não é errado isso, entendeu? Então é uma coisa que muitos não entendem, né? Que homem pode pedir ajuda para proteger sua família se ele mesmo não consegue proteger sua família. Então o homem que depende do Estado para defender sua família, o homem que depende de marginais para defender sua família, ele não é um homem, cara. É um escravo total. E eu não sou escravo. Eu não aceito ser escravo. Apesar de eu ser tratado como escravo pela sociedade, não tem o que fazer, né? Então os argumentos aqui que eu falei pro Johnny Libertário são esses, né? Mulher não paga para transar, mas você paga para transar com ela. Você trabalha para sustentar mulheres, elas compram apartamentos e carros e vai morar na casa da mãe ou apartamento alugado para o resto da vida. O caminho ideal para fracassados. Você está sendo explorado financeiramente por causa desse seu vício em dopamina. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, enquanto você está gastando 100, 200, 300 reais com uma prostituta, outros homens também estão fazendo o mesmo. Elas estão conseguindo juntar um dinheiro adequado até para comprar uma casa em questão de 1 ano ou 2. E você, né, gastando esses 100 reais, acha que não é muita coisa. Mas teu salário às vezes é 1 ou 2 salários mínimos e não dá para você conseguir estar no mesmo patamar de riqueza que elas. Apesar de elas estarem sendo escravas sexuais, vendendo o próprio corpo, algumas são inteligentes, ou bastante,
para entenderem que elas conseguem ir adiante. E outra, elas conseguem reproduzir, elas podem ter os filhos, elas podem pagar para pessoas criarem os filhos delas e dar a educação que elas acham adequada para os seus filhos. Enquanto você, como homem, não consegue nem ter um filho sozinho. Né? Você precisa de uma mulher e normalmente a justiça entende, a sociedade entende que quem tem que criar os filhos são as mulheres. Apesar das mulheres mães solteiras criarem os filhos, não são elas que cuidam enquanto elas estão trabalhando, são outras pessoas. Ou seja, os filhos não estão sendo criados por elas mesmas. Estão sendo criados pelas avós, ou os avós, ou tias, ou tios, ou uma babá, qualquer outra pessoa, entendeu? Então, por que você formar uma família onde existe uma mãe solteira, sendo que o papel de cuidar dos filhos e educá-los seria o papel dela, né? E enquanto você, como homem, deveria estar trabalhando. Então, por isso que eu entendo que a formação de uma família, para se tornar forte, né, o suficiente para poder ter menos estado em sua família, significa que essa posição, né, de você escolher tanto mulher ser mãe solteira como homem deixar que a mulher se torne mãe solteira é simplesmente porque você não escolheu a mulher adequada para poder se tornar mãe do seu filho, né? Então é meio complicado essa parte aí. Mas de qualquer forma, enquanto elas estão gozando do dinheiro que você está ganhando por gozar nela, né? Elas estão com casas, apartamentos, às vezes até 2, 3 casas alugadas, entendeu? Se em 2 anos ela comprar um apartamento, o que ela faria em 10 anos? 5 apartamentos ou mais, né? Porque o aluguel que ela ganha e mais outras coisas que elas podem ganhar, elas podem chegar muito longe, tão longe quanto você jamais chegaria, sendo escravo do sistema com 2 salários mínimos aí. E se você quiser chegar onde ela chegou, provavelmente você tem que cobrar R$ 100 por hora do seu trabalho, ou mais, né? E trabalhar pelo menos 5 horas por dia, aí, R$ 500 por dia. E eu acho que você não tá nesse patamar aí total aí de falar que ganha tudo isso, porque a maioria dos homens não ganham isso. A maioria dos homens ganha em torno de R$ 500 por semana. Então preste bastante atenção que se você está trazendo riqueza para uma prostituta, parabéns. Você está seguindo exatamente o caminho que o sistema quer, o Estado quer. Seja escravo, sustente elas. Depois as polícias e a justiça tiram esse dinheiro dela facilmente, porque afinal de contas para elas não faz diferença nenhuma. Elas ganharam esse dinheiro fácil. Então para tirar R$ 1.000, R$ 2.000 dela, até outros marginais ou estelionatários tiram facilmente. Elas não investem em QI, muitas delas. Então elas gastam dinheiro à toa, a maioria. Nem todas vão comprar apartamento, vão torrar todo esse dinheiro com drogas e outras coisas aí, entendeu? Então às vezes, final de semana eu vou alugar um closet, né? Ficar com minhas amigas aqui curtindo, tomando Xandão e outras bebidas caras aí. Vai R$ 2, R$ 3.000 no final de semana, gastos aí, só para poder ter momentos de prazer. E óbvio, né? Sem homens, né? Elas só precisam do dinheiro deles, não deles. E se ela quiser um homem, obviamente, ela vai procurar o homem mais bonito da sociedade porque ela quer um sexo, quer transar fácil. Assim como você pensa. Então se ela pagaria, até pagaria, para estar com um homem bonito, né? É óbvio que ela pensa, ela sabe disso, que aquele homem não serviria para casar com ela. Entendeu? Ela mesma sabe disso. Então elas mesmas procuram esse caminho e elas mesmas reclamam que as pessoas tratam ela como objeto e só usam ela para arrancar e tirar algum proveito. Então as prostitutas já estão num caminho que praticamente é da marginalização. Então cabe a você como homem a decidir se quer seguir ou não esse caminho. Então beleza. O meu segundo argumento aqui, o primeiro foi sobre você se tornar um fracassado por estar sendo explorado pelas prostitutas. O segundo é que o sexo foi criado para reprodução e para a formação de família. Se você procurar mulher para sempre, vai atrás... Aliás, se você procurar mulher para sexo, sempre vai atrás da mais bonita. Mas se procurar mulher para família, vai procurar sempre a mulher mais preparada para ser mãe dos seus filhos. Isso aqui é a realidade. Se você está procurando mulher mais bonita e acha que ela vai ser a mãe ideal para os seus filhos, você está enganado. Quando uma mulher se reproduz, quando a mulher se produz toda de uma forma bonita, investe no corpo dela, ela não está procurando formar uma família. Ela está procurando uma forma de ganhar dinheiro com a sua aparência. É o mais óbvio possível. Então, é bem provável que ela procure um homem que tenha dinheiro e para ela, isso é valor, entendeu? Para o homem já não é valor ter dinheiro, mas ter riqueza faz parte do valor do homem. Então, ela está se produzindo toda para conseguir um homem ideal. Mas nem sempre a ideia dela é reproduzir, porque ela não quer estragar o corpo que ela gastou o dinheiro, entendeu? Então você fica pensando que mulheres bonitas vão ser ideais para você se casar? Cara, pensa o seguinte, se você está querendo se casar com uma mulher bonita, provavelmente você está querendo casar com ela porque você quer um sexo fácil, você não quer pagar mais para transar. E aí você ainda continua errado na procura pelas mulheres. E a forma como você segue a sua vida e a forma como você deseja seguir ela é simplesmente, lá voltando nisso, que é procurando prazer. Então a mulher que é para casar, não é questão que você está com ela pelo prazer. Você está com ela para dividir a família, né? E
Aliás, juntar uma família, não dividir, né? E dividir a vida com ela. Entendeu? Então, parte da sua vida vai pertencer a ela e parte da vida dela vai pertencer a você. Ambos pertencem uns aos outros, cara. Então, esse lance de a mulher já foi prostituta, eu vou casar com ela, cara, isso aí você tá cometendo um erro. Essa mulher, quando precisar de dinheiro, ela vai procurar a prostituição de novo, e de novo, e de novo. Não adianta. Ela já tem um cliente que fica direto enchendo o saco dela, querendo sair com ela mesmo, que ela já casou. Entendeu? Então, não adianta você pensar que casar com uma mulher que tem uma produção de beleza muito bonita é a mulher ideal. Realmente, cara, quanto mais ela investe, quanto mais ela modifica o corpo dela, mais ela tá se mostrando que ela tá ali vendendo a parte do corpo dela. É o marketing, entendeu? Ela precisa investir em marketing para poder conseguir vender, entendeu? Uma mulher que já nasceu bonita, que já cresceu bonita, se veste bem, arrumada, como uma mulher casada, que tem que ser com uma mãe de filhos, cara, essa mulher provavelmente é a mulher ideal. Que ela já é bonita naturalmente. Não precisa investir para ficar mais bonita, entendeu? E já tem os conceitos ali que como criar um filho, que é educar o filho, né? Não deixar que o Estado interfira na educação dos seus filhos, ensiná-los a educação financeira, a economia, e como que eles podem crescer e conseguir produzir mais riqueza e se tornar pessoas mais, assim dizer, exemplares para a sociedade, cara. Então é isso, meu. Agora, se você acha que exemplo de sociedade é você ter uma pessoa que ganha dinheiro vendendo música, vendendo arte, cara, pelo amor de Deus, isso aí não é nada, cara. Hoje a arte só tem valor porque existe justiça envolvida, e a justiça, ela entra no papel de criar um negócio chamado direitos de imagem, direitos de... como é que se diz? A inteligência da pessoa usou para poder criar aquele livro ou alguma coisa assim, então... ou até mesmo aquele quadro, aquela pintura ou alguma coisa relacionada. Então é meio complicado, cara. Isso aí, a arte do entretenimento hoje é praticamente ganhar muita grana usando-se das satisfações momentâneas dessas pessoas. Então, por que que hoje o cinema, né, as séries, a mídia, ela ganha muito dinheiro? Porque as pessoas estão procurando prazer nesse tipo de coisa, entendeu? Que é algo que pra mim não importa. Eu não me preocupo com notícias que não vai mudar minha vida, principalmente política. Apesar de que política é algo que deveria ser preocupado, eu preocupo muito mais com a justiça estar executando a sua função de justiça, entendeu? E sendo bem feita. Né? As pessoas que merecem receber a justiça devida. Mas eu pensei uma vez, se a pessoa não pode ser trazida de volta à vida, o que é a justiça em relação à punição de uma pessoa que tirou a vida de outra pessoa? Não tem o que fazer, entendeu? Não adianta punir aquela pessoa. Você não vai trazer de volta a pessoa que perdeu. A pessoa que já se foi, entendeu? Então, eu não vejo justiça na nossa sociedade hoje em dia, entendeu? Não vejo isso. Enquanto você, que pode ser pai, perdeu seu filho, né? A mãe daquele cara que matou o seu filho tá lá, chorando porque ele tá na cadeia. E você... Então você falhou como pai de proteger seu filho. Sim, falhou. Mas você pode ter outros. Mas às vezes você fica tão assim... mal com a história toda que você prefere nem ter mais, ou entra numa depressão total, que perder filho é complicado. Ou você pode perder um pai, um irmão, qualquer outra coisa, entendeu? Bom, então, né, segundo argumento, o sexo foi criado realmente para reprodução e formação de família. Se você tá usando o sexo para poder tirar a dopamina do seu cérebro, mano, posso dar uma dica, mano? Vai se masturbar, vai procurar uma outra coisa mais barata para você não ter que gastar seu dinheiro à toa. Entendeu? Procura um tratamento, ou até procura uma outra coisa, fazer outra coisa que possa garantir que o seu tempo seja bem aproveitado e usado para que você possa conseguir alcançar outras coisas, entendeu? Se você acha que uma vida de transas vai te colocar em algum lugar, adianta o que se você morrer hoje e todo o seu dinheiro, o seu capital que você juntou aí, seja ele Bitcoin ou criptomoedas, não forem para uma pessoa que você ama, entendeu? E ficarem no limbo, perdido para sempre. Adianta o quê? Isso não serve pra nada, cara. Não serve pra nada. Então você trabalhou por uma riqueza que não faz sentido. Então produção de riqueza, sem você ter filhos, entendeu? Não serve pra nada, cara. A verdade é essa. Ou que você também não goze dela, mas gozar dela significa gastar dinheiro com prostitutas, enriquecer prostitutas, cara. Só por causa de sexo, velho. Isso é tão ruim assim, de conseguir pegar uma mulher por conta própria que tem que pagar uma prostituta, cara. É foda, meu. Então a gente passa pro terceiro argumento, né? A riqueza se alcança com muito esforço e trabalho.
é investir no seu tempo e dinheiro em coisas que vão gerar mais riquezas. Não se alcança a riqueza gastando dinheiro com prostituição. Uma vez que você gasta esse dinheiro, perde suas riquezas e perde seu valor como homem, pois para mulheres que pretendem formar uma família, vão te rejeitar, assim como você rejeitaria mulheres feias por não satisfazerem você com a dopamina. Entendeu? Então, você não gosta de mulher feia, você não gosta de mulher gorda, você não gosta de mulher que não se arruma. Legal, bacana, você tem seus gostos. Vamos respeitar seus gostos. Mas e na questão que você quer se casar, mas você sempre se dá mal com as mulheres que você está saindo com elas? É justamente por causa disso. Por conta que você procura mulheres que investem no corpo e na beleza, mas não procura mulheres que estão preparadas para casar. E aí, seu tempo, em vez de você ficar usando para poder conseguir mais riquezas, né, se esforçar mais para trabalhar mais para conseguir mais riqueza, não. Você está pegando seu dinheiro e gastando com prostitutas e no final das contas, quando a gente volta lá no primeiro argumento, você vai ficar morando com a sua mãe até quando? Né? Quando que você vai comprar um apartamento para seu, entendeu? Quando você vai ter a sua própria casa, o lugar, o espaço para você, entendeu? Mesmo que seja alugado, legal, bacana. Às vezes compensa alugar mais do que ter, porque você não tem filhos. Eu, no meu caso, preferiria alugar uma casa do que ter uma casa. Afinal de contas, eu não tenho filhos, eu não tenho por que comprar uma casa e deixar aquela casa para o Estado. Ou para alguma pessoa que seja parente meu. Não. Acho que cada um tem que fazer por onde, entendeu? Eu acho que se você se sacrifica, você dedica seu tempo pela sua família, tem valor. Entendeu? Tem valor. Porque você pode ver seus netos, ou até mesmo os seus bisnetos, alguma pessoa assim, se tornar uma pessoa muito exemplar na sociedade, tanto que eles alcancem o poder. Acho que as famílias mais ricas do mundo não se formaram procurando a prostituição. Se formaram casando com boas mulheres, bons homens, educando bons filhos, e eles crescendo o suficiente para poder fazer o mesmo e sua família seguirem em prosperidade por gerações. Simples assim, entendeu? Então, se você não focar em ganhar riqueza, em ensinar isso para os seus filhos, você vai fazer o que da sua vida? Entendeu? Você acha que essa é uma vida de boa? Pra mim é uma vida de bosta, cara. Viver de sexo, trabalhar para poder pagar sexo, mano. É sério, você trabalha para transar, mano. Ah, mas sobra bastante dinheiro, mesmo que eu transe 2 vezes por semana. Legal, bacana, cara. Legal, parabéns, você tá num bom emprego, o emprego dos sonhos. Né? Trabalha bem, tem o seu apartamento, o seu carro, ganha bem o suficiente. Mas não é a realidade de todos os homens. Então, esse tipo de realidade que você tem, parabéns, cara. Né? Só que pra mim é um lixo de realidade. Se eu tivesse tanto a grana quanto você diz ter, eu estaria investindo meu tempo e continuando fazendo o que eu preciso. Já teria alcançado meu apartamento e talvez já teria alcançado uma boa mulher para me casar. Porque uma das coisas que é necessário para você se casar hoje é ter pelo menos uma casa para colocar seus filhos, mantê-los em segurança, entendeu? E ter um capital para você pagar, né, pelo menos o médico, né, os advogados e alguma coisa que você precise aí, né, uns professores bons para que seus filhos estudem também e tenham, né, o melhor futuro possível para eles. Para que eles consigam ser melhor que você. Entendeu? Você tem que desejar isso para as pessoas que você ama. Só que você não tem ninguém para amar. E para você a única coisa que importa é o sexo. A falta de pessoas para você amar na sua vida te faz que a sua vida é uma bosta e a única coisa que satisfaz você é o sexo. E simplesmente isso e acabou. Entendeu? Então se você discorda de mim, né, que eu entendi o tipo de homem que você é, justamente é o que merece ser explorado pela prostituta, que é a minha resposta final aqui. E eu não tenho mais nada a dizer pra você. Siga esse caminho, parabéns. Continue nesse caminho, pagando prostitutas. Eu acho que a prostituição, ela só alimenta a vontade das mulheres em preferir se tornar prostitutas, porque o homem está valorizando isso. Se você parar de consumir prostituta, vai ter o quê? Menos demanda. A oferta cai drasticamente. Então, se todo mundo parar de consumir prostituta, não vai ter por que existir prostituta. E sabe quem odiaria que a prostituição acabasse? O Estado. O crime organizado. São pessoas que lucram muito com isso. Entendeu? Então não deixa o Estado entrar na sua vida. Ele já está dentro da sua mente, cara. Você acredita que as leis é que vão te ajudar, que devem te proteger? Esquece. Ninguém fora do seu ambiente, da sua vida, vai te ajudar. Ninguém. Nem te conhece, nem sabe seu nome. Esquece isso, Bolsonaro, Lula, cara, pelo amor de Deus, velho. O juiz do STF, o ministro, seja lá o que ele for. Esses caras não estão preocupados com a sua vida. Eles só querem saber do dinheiro que vai chegar na conta deles. Todo servidor público só se preocupa com o dinheiro que cai na conta deles. E a maioria deles hoje
né, apoiam a prostituição como se fosse algo não marginalizado, entendeu? Por que que eles não fazem isso com as drogas? Desmarginaliza as drogas também? Porque é simples, né, cara? Enquanto eles estiverem ganhando dinheiro com as drogas através do monopólio, eles vão manter aquilo lá, entendeu? E hoje, através da internet, eles viram que, né, a produção de pornografia precisa de mulheres que se comportam como prostitutas, senão eles não ganham dinheiro. Então, quanto mais mulheres, mais prostituição e mais pornografia vai ter para esse bando de imbecil que vai gastar o seu dinheiro com isso, entendeu? Então, se você gasta pouco com prostituição, com pornografia, ou até zero, ou até mesmo com drogas e outras coisas, significa que você não está perdendo seu dinheiro para o Estado, porque o dinheiro é do Estado, ele de alguma forma volta para o Estado, entendeu? Se você quer Estado menor, faça ele se tornar menor na sua vida. Então, um libertário que vem defender que a prostituição para ele é melhor, eu acho que esse cara não entendeu o que é o conceito de libertário, mas nem a pau. Porque para mim, a liberdade é em respeitar a moral, a ética, em respeitar a vida dos outros e a propriedade dos outros. Se você não consegue respeitar a sua própria propriedade, que é a sua vida, se você não consegue respeitar o seu próprio conceito de valor como homem, você não é libertário. Você é um... Sem dizer... Se eu falar o nome aqui, vocês vão dar risada, mas é um comunista, um socialista. Um cara que depende do Estado para poder salvá-lo do mal que você mesmo procura, entendeu? Você acha que o cara que está trabalhando para a máquina, para o governo, não é o cara que está solteiro, ganha 20 mil reais por mês e consegue pagar qualquer prostituta? Você acha que isso realmente é a vida? Não é. Parabéns para ele. Só que não é. Ele nunca vai entender o que é formar uma família. Ele nunca vai entender o que é morrer pelos seus filhos ou até trabalhar, suar sangue pelos seus filhos. Entendeu? Educá-los para que se tornem melhor. O que esse cara vai deixar como legado? Talvez algumas notícias e alguns livros, mas... E aí? Qual que é o meu legado que eu estou deixando? Entendeu? Eu não tenho filhos, não tenho legado para deixar. O máximo que eu posso fazer é responder essas perguntas e deixar esse vídeo para caso alguém se interesse em saber algo que poderia mudar a sua vida e melhorar. Se melhorar a vida de alguém, tá ótimo. Se não melhora também, meio que... Foda-se, né? Bom, então hoje é dia 21 de abril, né, de 2025, dia de Tiradentes. São 13 horas e 56 minutos horário de Brasília. Se você gostou desse vídeo, curte aí. Compartilha com as pessoas que você gosta. Você acha que precisam ver esse vídeo, né? E se você acha que foi uma bosta esse vídeo aí, tô nem aí se você comentar aí embaixo. Pra mim é a minha opinião e a forma como eu penso. Se você não gostou, se você se sentiu humilhado, o problema é seu. Você publicou nas redes sociais, significa que você está apto a receber pessoas contra a sua opinião. E eu sou capaz de aceitar isso normalmente. Claro que, dependendo da opinião da pessoa, eu também mando ela para aquele lugar que eu não sou obrigado a ficar aceitando todo tipo de opinião absurda contra mim, entendeu? Eu tenho que entender que eu tenho que me defender também, hein? Não preciso defender a minha opinião, mas defender a minha vida é uma das coisas que eu não deixaria de fazer, entendeu? Acho que é a primeira coisa que qualquer libertário deveria fazer. Então, acho que o Johnny Libertário, parabéns pra você aí, velho. Você tá sendo um fracassado na vida. E para aqueles que gostam de seguir essa vida como eu estou seguindo, eu agradeço muito pelo que vocês estão fazendo, porque eu acredito que vocês estão modificando a nossa cultura no nosso país. Acho que só assim a gente vai ter uma cultura onde as mulheres que você vai procurar para casar não pensam como prostitutas. É quando elas começarem a perceber que os homens não querem mais prostitutas. Os homens não querem prostitutas. Isso é vital. Então não ensine seus filhos e nem seus sobrinhos ou qualquer pessoa da sua família a consumir prostitutas, entendeu? Não tem por que você ficar naquele papo que já fizeram com isso comigo quando eu tinha 18 anos. Se você não comer ninguém, você é viado. Não, cara, isso é shaming, entendeu? Isso é envergonhar a pessoa ao tentar forçar a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer. Então eu poderia estar hoje ainda com a minha, por assim dizer, virgindade, mas por uma questão ou outra acabei caindo nessa falácia aí, nesse shaming, porque não tive quem me educasse e mostrasse pra mim que a prostituição, sim, é uma marginalização da família, da mulher e de tudo que estiver envolvido com ela, entendeu? É o foco principal, porque afinal de contas, todas as pessoas que gastam dinheiro com drogas, com prostitutas, cometem estelionato, extorsão e outras coisas, sempre tem uma prostituição relacionada a isso. É o foco de tudo, entendeu? Se você tiver uma sociedade onde admite a prostituição, você tem uma sociedade deturpada que está ruindo, entendeu? Está ruindo e vai ruir e vai se acabar. Então, sobreviva, né?
Acho que a sociedade pode até se fracassar, mas você não precisa ser um fracassado. Você pode estar vivendo a sua vida enquanto o mundo está desmoronando. E procure um lugar bom para você viver nesse mundo, onde você viva longe dessas porcarias que não precisam ser consumidas por você. Não é questão de ir pro inferno, pro céu. Não é isso que eu digo para você. É uma questão do resultado, do bem que você vai fazer para sua própria família e para sua própria vida, entendeu? Eu acho que hoje eu estou muito satisfeito. Não é questão religiosa, eu não sigo religião nenhuma, como eu disse. Eu mesmo nem estou preocupado com isso. E eu chegar a pensar como uma pessoa cristã sem, né, ter crenças em religiões, significa que eu entendi realmente para que serve a Bíblia, cara. Não é para você seguir uma religião, e nem para você seguir um Deus. É para você ter uma melhor vida que você puder ter, cara. Então, é foda. Isso é fantástico. Parabéns aí quem escreveu a Bíblia aí. E as pessoas que entenderam ela como um manual de sobrevivência, tá? Bom, é isso. Valeu, fui. Grande abraço. Fique com Deus. É isso aí.